Olá, pessoal. Boa noite, professores de dança. Eu sou Maurício Areias e toda semana eu estou aqui fazendo essas lives e deixando elas gravadas para você que é professor de dança, para a gente trocar uma ideia. E a minha intenção aqui é justamente ajudar a você a trilhar esse caminho, né? Se você ainda é apenas estudante de dança, para que você se torne professor de dança. E se você já é professor de dança e está encontrando dificuldades aí para seguir na carreira, é justamente para ajudar você que eu estou aqui. Eu já tenho uma experiência de mais de 20 anos como professor, vivo como professor de dança e estou dividindo aqui as minhas histórias, as minhas ideias e as minhas maneiras de lidar com as situações que aparecem aí durante a nossa vida como professor. Então, se você ainda não me conhece, não me segue aqui nas minhas redes sociais, meu nome é Maurício Areias, meu Instagram, Maurício Areias Professor. Tenho também uma página no Facebook com o mesmo nome, Maurício Areias Professor, e estou iniciando um canal no YouTube com o meu nome Maurício Areias, onde eu estou deixando dicas aí para você que quer seguir na carreira como professor de dança ou professora de dança, você que quer seguir nessa profissão, nessa linda profissão, então pode vir para perto, eu estou aqui disposto a ajudar vocês e compartilhar tudo isso que eu já aprendi dos meus 20 anos aí já como professor de dança. Então, hoje o objetivo dessa nossa live, eu tenho feito toda semana, eu coloco uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram. E nessa semana eu coloquei a seguinte pergunta: o que falta para você ser o professor que você sempre sonhou ser? É esse tipo de pergunta que eu fiz para você e as respostas que eu recebi. Hoje eu vou comentar e vou passar as minhas impressões e dar algumas dicas para você conseguir passar por esses problemas de uma forma mais suave, mais leve. Tá certo? Boa noite, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Vamos trocando ideias, se quiserem, pode colocar perguntas aí também que eu respondo, mas se você por um acaso estiver assistindo a live depois que estiver gravada, pode deixar as perguntas aí nos comentários também, que eu procuro atender a todos vocês, tá certo? Então, nessa pergunta que eu coloquei essa semana aí na caixinha de perguntas, né? O que está faltando para você ser esse professor que você sempre sonhou? Mais ou menos 50% das pessoas me responderam sobre qualificação. As pessoas acham que ainda precisam fazer mais cursos, né? Ou seja, ainda estão inseguras com relação à quantidade de conhecimento que tem sobre a dança ou sobre o ensino da dança. Então, eu optei em falar primeiro sobre esse assunto, já que ele foi um dos que foi mais comentado. Então é o seguinte: se você quer fazer uma qualificação como professor, você precisa primeiro parar e analisar o seguinte: essa formação, essa qualificação, esse curso que você vai buscar, ele precisa atender você como professor e não como bailarino. Às vezes, o bailarino que dá aulas e que também dança, ele fica equivocado nesse tipo de assunto. Ao invés de ele procurar um curso que vá instrumentalizar ele para que ele possa dar uma aula melhor, ter mais consciência, adequar a teoria à prática, ele acaba indo fazer um curso aonde ele vai apenas aprender situações e passos que ele vai usar na vida dele como bailarino. Então, quando você, professor, for procurar um curso ou uma capacitação, pense sempre primeiro assim: esse curso que eu vou fazer é para que eu possa aprender a ensinar melhor ou para eu aprender a dançar melhor? Essa é uma questão que vai já te dizer se esse curso realmente vai atender aquilo que você precisa. Uma outra questão é que você precisa fazer também cursos dentro e fora da área da dança. Porque quando você quer trabalhar como professor, se você é professor já ou se pretende ser professor de dança e quer trabalhar nessa área,
Não basta só você saber dançar. Você precisa saber ensinar dança. Quando a gente está na nossa formação de bailarino, fazendo as aulas e aprendendo a dançar, as aulas que a gente aprende são justamente para você especificamente aprender a dançar. E não necessariamente ela está te ensinando como ensinar a dançar. Então, tente fazer cursos, ou pelo menos procure informações, teorias que já existem sobre o ensinar. E aí sim você vai estar dando um passo à frente como professor. Você, professor, vai estar à frente daqueles que só estão replicando aquilo que viram quando estavam fazendo aula como bailarinos. Então tenha sempre essa questão quando você for escolher um curso. Esse curso que eu vou escolher, claro que não tem nada errado de você fazer um curso para você dançar, um curso de uma modalidade que você goste de dançar, então não tem problema nenhum você fazer esse tipo de curso. Mas, se você quer um curso que vai ajudar na sua carreira como professor de dança, então realmente é muito necessário que você faça um curso que vá realmente ajudar você a dar aulas, tá certo? Uma outra questão que você pode também se atentar, eu até anotei algumas coisas para dizer para vocês como dicas, para quando vocês forem escolher o curso, vocês pensarem nisso antes de fechar lá o pacote de curso que você quer fazer. Afinal de contas, os cursos de dança são um investimento que você vai fazer como professor e você precisa saber se realmente esse investimento está indo para o lugar certo ou se você está desperdiçando dinheiro, que hoje em dia não está fácil para você desperdiçar assim dessa forma. Então, se você vai fazer um curso como professor e quer aprender a ensinar, uma das coisas que realmente é muito legal na dança é que a gente pode fazer um curso prático, aonde eu vou aprender primeiro no meu corpo, para depois eu ensinar aos meus alunos no corpo deles. Mas isso tem um porém. Se você é um professor de alunos, por exemplo, iniciante, você vai fazer um curso avançado, aquele curso, aqueles passos que foram dados naquele curso, a maneira com que o professor desenvolveu a aula, você precisa ter a consciência de que você não vai poder aplicar exatamente igual na sua aula. Afinal de contas, você fez como bailarino um curso avançado e quando você está dando aula, sua turma ainda é iniciante. Então, preste atenção nessa dica. O seu aluno, ele não necessariamente aprende no mesmo tempo que você. Então, você, como professor, precisa realmente estar consciente de que o seu aluno precisa de tempo e espaços diferentes daquele que você acredita que às vezes é o suficiente. O tempo que o seu aluno vai levar para aprender uma sequência, é claro que não vai ser o mesmo tempo que você, que já conhece dança e ensina dança, também vai levar. Então, quando você está ensinando e você pensa sobre isso, você considera isso no momento da sua aula, isso faz toda a diferença para o seu aluno. E aí, quando você vai fazer um curso, escolher um curso, você precisa considerar isso também. Será que de repente não seria mais legal você optar em fazer um curso para iniciantes, mesmo você já sendo às vezes um bailarino ou uma bailarina profissional, fazer um curso para iniciantes e ver como que aquele professor lida com quem é iniciante, qual é a velocidade dessa aula, qual é o tempo que ele usa nessa aula. Então, essa é uma dica que você pode sempre usar para quando você for escolher aí o seu próximo curso, para quando você for investir o seu dinheiro numa próxima capacitação. Ok? Uma outra coisa é que você precisa fazer cursos que ampliem a sua visão como professor, não só a sua visão como bailarino. Se você ampliar a sua visão de professor, ou seja, você ampliar os métodos e técnicas que você tem para ensinar qualquer um que seja o seu estilo de dança, se você amplia esse seu olhar,
se você treina o seu olhar, a sua linguagem com o seu aluno, isso vai fazer para ele também muita diferença. Então, se a gente está falando aqui que, né, as respostas que eu tive da pergunta de que você quer ser, como o que você faltou aí para você ser o professor que você sempre sonhou, se o que está faltando é qualificação, você mesmo, né, o pessoal que respondeu, me disse isso, que é qualificação, talvez na verdade nem seja tanto a quantidade de qualificações a fazer, e sim a escolha correta da qualificação que você quer fazer, né? Uma outra coisa que você precisa pensar é que quando você vai fazer uma qualificação, uma capacitação aí para ser professor de dança, você precisa pensar que você, para ter uma boa qualificação, você precisa ir ao especialista, para que você também possa se tornar um especialista. Se você ainda não é aquela pessoa que domina completamente aquela técnica que você se propõe a ensinar, então procure pessoas que realmente já sabem, aquelas pessoas que são mestres nesse assunto, e sugue dela tudo que você possa aprender com ela. Hoje nós temos aí aulas online e que estão dando acesso a gente fazer aula com pessoas de longe, pessoas que a gente admira às vezes de longe e acompanha e não teve condições ainda de fazer aula, porque uma capacitação não é apenas o valor do curso que a gente vai gastar, né? A gente, para fazer um curso, se esse curso é presencial, se esse curso é numa outra cidade, se ele leva alguns dias nessa outra cidade, você vai precisar pagar um lugar para ficar, você precisa pensar que tem a alimentação. Então, o custo, né, desse curso que você vai fazer, ele sobe muito quando o curso é presencial. E agora, vários profissionais estão dando curso online, aonde isso não acontece, porque você faz da sua casa ou do espaço que você tenha para fazer aí, se for uma aula prática, por exemplo. Então pense nessa possibilidade, inclusive agora, que as aulas online estão acontecendo e você pode aproveitar aí para aprender e ampliar o seu conhecimento, ampliar o seu potencial de professor. Tá certo? A questão de ser especialista, se você aí já trabalha, você já é professor, procure atender a seguinte questão. Seja especialista naquela modalidade que você se propõe a ensinar. Porque um especialista nunca fica sem oportunidade. Porque quando você é especialista, você vira referência. Você vira autoridade sobre aquele assunto ou sobre aquela modalidade em questão que você ensina, por exemplo. Então, a minha dica mais forte para quem quer fazer, para quem quer se tornar professor de dança, ou para quem já é professor de dança e está aí meio perdido, está ainda sem saber qual o caminho tomar, pense, reflita e escolha qual modalidade você pretende ser especialista. Claro que você pode conhecer outras e até dar aula de outras modalidades, mas tenha para você e para as outras pessoas saberem que você é especializado naquela modalidade. Por exemplo, eu já fiz cursos, já sou formado em balé clássico, eu fiz educação física, eu já fiz psicomotricidade, mas eu sou especialista em jazz e dança contemporânea, que são as turmas com quem eu trabalho. A companhia com quem eu coreografo é de dança contemporânea, então eu acabo virando uma referência para quem quer dançar dança contemporânea e o jazz, que são duas turmas que eu trabalho em locais diferentes. Então, num local eu trabalho apenas com o jazz, no outro local eu trabalho apenas com a dança contemporânea. E isso é muito legal para quem é professor, porque como você vira referência, as outras pessoas que também querem aprender esse tipo de modalidade, vêm até você para aprender com você, porque sabe que você é especialista nisso. Então, aproveite esse exemplo. Se você, por exemplo, quer ser professor de dança infantil, então você precisa escolher as qualificações que vão te levar a se tornar referência, ou seja, especialista em dança infantil, em dança para criança. Mas você pode se perguntar aí, mas como assim?
curso para dança para criança? Sim, e não só, como eu disse no começo, não só cursos dentro da área de dança. Se você se propõe a trabalhar principalmente com a iniciação à dança, com crianças ou com adulto, você tem que saber como pensa essa criança, como se movimenta essa criança, como ela aprende, né? O Thiago tá falando aqui que eu sou referência, né? Obrigado, Thiago. Você é um irmão aí. Mas é justamente porque toda a capacitação que eu faço justamente para ampliar aquele conhecimento que eu já tenho na área e me especializar cada vez mais. Porque a gente, como professor, principalmente professor de dança, não dá pra gente ensinar tudo. E às vezes, quando a pessoa não é do meio da dança, ela acha que a gente ensina todos os tipos. Ah, você é professor de dança, então você vai ensinar. Você me ensina a dançar forró, você me ensina a dançar a música lá da Anitta, você me ensina a dançar uma valsa, Eles ainda não conseguem entender, quem não é do meio da dança, não consegue entender que os professores de dança se especializam. Mas quem é do meio da dança já consegue ter essa percepção. E você, como profissional, precisa passar essa percepção para as pessoas que estão chegando até você. Quando uma pessoa, por exemplo, me fala assim, ah, Maurício, você ensina dança, você me ensina a dançar forró? A primeira coisa que eu falo para essa pessoa é, olha, eu não sou professor de forró e nem de dança de salão, mas eu danço forró quando eu vou num baile, alguma coisa assim, então eu posso te ensinar como alguém que dança forró e não como professor de forró, porque são duas coisas diferentes. Então a pessoa já passa a entender que eu, como professor, não tenho que ensinar todos os tipos de dança. E aí, qual é a pergunta que vem depois disso? Justamente a pessoa vai me dizer, então qual é o tipo de dança que você ensina? E aí sim, eu digo para elas, olha, eu ensino jazz e ensino dança contemporânea, que são inclusive duas modalidades que eu consigo mesclar muito. Tá certo? Deixa eu responder aqui. A Yasmin, né, Yasmin? Obrigado, Yasmin. A Yasmin tá falando que ama aqui as aulas e acompanha pelo Instagram. Depois faz, né, lá do Semeais. Pessoal, eu vou aproveitar o seu gancho, Yasmin, e vou falar aqui pro pessoal. Eu tenho um canal fechado no Instagram. Eu sou professor lá em Macaé. Eu trabalho com iniciação à dança lá. E eu tenho esse canal que chama @semeasdança. Semeasdanca, né, sem ser cedilha. E toda segunda e quarta, às 9 horas, eu faço uma aula ao vivo, uma live, para o pessoal que é meu aluno lá, porque agora nesse período de quarentena a gente não está tendo como ter aula presencial, e aí eu substituí por aulas online, tá certo? Então assim, na verdade eu trabalho em 3 locais diferentes com dança, e em cada uma delas eu trabalho com uma modalidade, e eu me especializei em cada uma delas, para que eu pudesse trabalhar, e aí o trabalho é feito de forma diferenciada em cada local, porque é uma especialidade diferente. Tá certo? Exatamente, Thiago. É muito generalizado quando a pessoa, né, não tá no meio da dança. E apesar de eu ensinar, né, 3 modalidades diferentes, elas não são modalidades que se dissociam uma da outra. Porque eu ensino balé, a iniciação do balé, também já dei aula do balé avançado e tudo mais, mas trabalho com o balé lá em Macaé Iniciação, o jazz, que eu também trabalho aqui, e com a dança contemporânea, que são danças acadêmicas, que são danças com metodologias um pouquinho mais restritas, e a maneira de ensiná-las é muito entrelaçada. Claro que você tem os passos do balé, os passos do jazz e os passos da dança contemporânea. Só que as três são modalidades que se conversam. É diferente se eu quisesse, por exemplo, ensinar balé e ensinar, sei lá, funk, por exemplo, ou ensinar danças populares. É possível? Até é possível, mas você vai ter que fazer uma especialização muito maior, porque são 2 danças que às vezes não se conversam tanto. Né? Você ensinar uma pessoa a dançar jongo e ensinar uma pessoa a dançar balé. São 2 danças que não têm uma relação estreita, que é diferente das danças acadêmicas, como é o caso do balé, do jazz e da dança contemporânea, que permeiam ali o mesmo local.
tá certo? Então, pessoal, para a gente alcançar uma especialização, né? Para a gente se tornar referência e autoridade em algum tipo de estilo de dança, realmente é necessário que a gente se aprofunde muito no estilo. Por isso que não dá pra gente, né, se especializar em todos. Eu já tenho mais de 20 anos como professor e mais de 25 anos dançando, né? E eu passei pela formação de bailarino, como bailarino clássico, como bailarino de jazz e como bailarino de dança contemporânea. E como eu disse antes, que são formações diferentes para quem quer dar aula, né? Uma coisa é você aprender para você dançar, outra coisa é você aprender e querer ensinar a outra pessoa a dançar, ok? E aí, a gente vai falar também aqui sobre os cursos teóricos. Às vezes, muitas das vezes, os bailarinos não querem fazer cursos teóricos, só querem fazer curso prático. Tudo bem quando você está fazendo um curso como bailarino. Mas você que pretende ser professor e que pretende ser especialista no seu assunto, você precisa sim fazer cursos aonde você tem uma teoria para embasar o seu conhecimento e que você possa aplicar essa teoria na sua prática. Porque a prática sem a teoria não caminha. Ela vira apenas uma repetição daquilo que foi visto. Agora, quando você conhece a teoria e você conhece as maneiras que essa teoria se desenvolve, você consegue criar a sua própria prática. E é aí que você se torna um especialista e vai virar autoridade nesse assunto. Então, pense comigo. Você que quer ser professor, você precisa sim fazer cursos teóricos para que você tenha uma base sólida e forte para que você possa ensinar e você tenha na sua prática a sua marca. A sua prática tenha realmente você nela. E aí sim você vai ser considerado autoridade e um especialista e as oportunidades vão bater na sua porta. E aí, pessoal, outra questão, outras perguntas, né, outras respostas que eu recebi daquela pergunta de o que falta para você ser um professor, o professor ou a professora que você sempre sonhou, uma outra parte das pessoas falaram sobre a questão de viver de dança, sobre a valorização do profissional e sobre a remuneração do profissional de dança. E realmente, essa é uma tecla onde a gente precisa bater muito, porque são os próprios professores que não estão se valorizando. São os próprios professores que às vezes tornam banal a sua prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas acham que dar aula de dança é simplesmente conhecer um passo e você já pode ensinar esse passo. Você faz aula durante um período, 1 ano, 2 anos, com alguém que te dá aula, por exemplo, de jazz ou te dá aula de balé e depois você já quer se transformar em professor. E não, você mesmo sendo formado em balé ou formado em jazz, fazendo um curso completo aí de 9 anos, 8 anos, dependendo da sua escola, você ainda não está capacitado para ser professor. Porque no seu curso você aprendeu a ser bailarino. E ser professor é muito diferente de ser bailarino. Não são coisas que a gente vai comparar. Não quer dizer que um é mais importante do que o outro. Um não vive sem o outro, inclusive. Mas, se você quer ser professor, você precisa conhecer além da dança. A formação de um professor vai trazer para ele outras questões que a formação do bailarino não tem. A formação do professor vai trazer para ele as maneiras, as técnicas que ele vai usar para ensinar aquele movimento àquela pessoa. Então, se você, por exemplo, trabalha com a iniciação, pessoas, sejam crianças ou sejam adultos, que nunca fizeram dança, você precisa pelo menos ter a consciência que essas pessoas realmente não sabem aquilo que você está ensinando para elas. Aquilo que para você, que já é bailarino, já é bailarina, e que é natural,
que é super tranquilo, como por exemplo contar a música até 8, para você isso faz muito sentido e é muito lógico. Mas para as outras pessoas que nunca fizeram dança, não é lógico, não é natural ainda, elas não conviveram com isso. Então você precisa sim ensinar a base de tudo. Ensinar o que quer dizer a nomenclatura que você está usando. Ensinar, inclusive, que a aula é dividida em partes, que a aula, por exemplo, uma aula de balé, ela é dividida lá no aquecimento, a barra, depois o centro, depois a diagonal. Porque ela nunca fez, então ela precisa entender. Entender que você primeiro faz o lado direito e o lado esquerdo faz depois, que é uma convenção que o balé clássico inventou, né, desde que ele foi criado, e assim veio seguindo, e até hoje é feito dessa maneira. Claro, se você, por exemplo, faz na dança contemporânea e aí você quer começar pelo lado esquerdo, por que não? Mas no balé existe essa convenção de que você aprende primeiro o lado direito, treina o lado direito e depois faz a esquerda. Mas o seu aluno que está chegando, iniciante, ele não sabe isso. E aí você, como professor, tem a obrigação de dizer isso para ele. Agora, na sua formação de bailarino, alguém alguma vez te disse isso? Que se você se transformasse em professor, você teria que dar esse tipo de informação aos seus alunos? Não. Mas com certeza você recebeu essas informações de alguma maneira. Às vezes o professor passou essa informação claramente, como eu estou fazendo agora falando e explicando os motivos, ou simplesmente ele mandou você fazer para o lado direito, e aí como todos os dias você fazia do lado direito, você se acostumou a fazer sempre primeiro o lado direito. Isso vai fazer de você um professor diferente se você souber que o seu aluno não tem realmente obrigação de saber. E voltamos. Travou um pouco aqui a internet, mas já voltou. Falando ainda sobre essa valorização, sobre o preço, quando a gente, professor, a gente profissional da dança, né, reclama sobre o preço que é a hora-aula, reclama sobre o percentual que as academias repassam dos alunos, voltamos agora aí. Então, quando você, que é professor, reclama que está baixo, você precisa também reconhecer que parte disso é culpa sua. Porque você, como professor, está dizendo para o seu aluno, às vezes, está deixando para o seu aluno entender que ele também pode ser professor no outro dia. Quantas vezes numa formação as pessoas acham que apenas fazendo a formação de bailarino já pode virar professor? E não é por aí. É claro que a gente sabe que muitas das pessoas começaram assim. Eu, quando comecei a ensinar dança, a minha primeira dificuldade foi justamente ir de encontro ao que era ensinar dança. Porque eu já fazia aula, já tinha me formado em balé, fazia jazz já há muito tempo, mas dar aula é muito diferente. Foi daí que eu fui fazer uma outra formação fora da dança. Uma formação que trouxe para mim elementos que a minha formação de bailarino não me trouxe. Eu fiz a minha faculdade, por exemplo, de Educação Física, e lá eles me ensinaram sobre metodologia de ensino e de movimento, sobre aprendizagem motora. Eu fiz uma especialização em dança e consciência corporal, uma pós-graduação, para eu aprender sobre a consciência corporal, que quando eu fiz a minha formação lá como bailarino, eu aprendi aquilo de forma empírica, eu aprendi aquilo fazendo na prática, mas eu não tinha a teoria. E aí, sem a teoria, fica difícil para a gente ensinar isso para outras pessoas. E essa base teórica me fez ser o professor que eu sou hoje já há mais de 20 anos. E como disse aí mais cedo o Thiago, virando uma referência aqui na minha cidade, na minha região. Eu já ajudo, hoje em dia, professores que estão começando, né? E estou fazendo essas lives justamente com essa intenção de ajudar professores que estão começando e que estão aí na prática, que estão às vezes desmotivados porque não conseguem prosseguir, não conseguem ter alunos motivados. É para isso que eu estou fazendo essas lives. Porque tudo que eu consegui construir na minha carreira até hoje, e chegar hoje com 20 anos já como professor, e poder recusar às vezes convite para dar aulas, não que eu não queira dar aula, mas porque hoje em dia eu já consigo escolher o quanto de aula eu quero dar
durante a minha semana. E isso a gente só consegue depois que realmente a gente virou referência, que a gente virou autoridade no assunto. Então, se você procura ser um profissional valorizado, a minha dica fundamental para você é que se especialize em algum estilo. Não queira ensinar todos os estilos e às vezes nem precisa ensinar em todos os níveis. Porque se você for um especialista que ensina a iniciação de dança, por exemplo, você vai ser procurado para quem quer iniciar a dança. E às vezes a pessoa quer ensinar tudo a todos e aí ninguém acaba conhecendo, ninguém acaba chegando até ele porque ele não vira referência. Tá? E aí, para fechar, um outro percentual das pessoas que responderam à pesquisa falaram sobre essa questão da falta de motivação, que aí já professores que já atuam na área e hoje em dia estão cansados, estão desmotivados com toda aquela situação que acontece. E aí, mais uma vez, eu vou voltar a dizer para você, você que escolheu a profissão de professor, você precisa entender que o seu aluno não necessariamente vai aprender na velocidade que você quer, nem da maneira que você acha que tem que ser. Por isso é importante a formação fora. Eu também já estive nesse lugar de ser aquele professor que fala, nossa, mas os meus alunos não conseguem pegar o que eu quero passar, os meus alunos não conseguem fazer da maneira que eu gostaria que eles fizessem. E isso foi o que me alavancou a procurar outras formações fora da área da dança. Porque foi aonde eu conheci as teorias de movimento, foi aonde eu aprendi sobre aprendizagem motora, foi aonde eu aprendi que aprender e ensinar são duas coisas diferentes, com técnicas diferentes e que você precisa estudá-las se você quer ensinar alguém. Se você quer que a outra pessoa aprenda o que você ensina, você precisa saber como chegar até ela. E aí refletir sobre essas questões, para quem quer ser professor, é primordial para que você, inclusive, não perca a sua motivação. Quando você passa a entender que o seu aluno tem o tempo dele e precisa do espaço dele para que ele possa realmente se desenvolver, você começa a não perder a motivação. Ao contrário, você começa a ver que os pequenos ganhos do seu aluno realmente precisam ser valorizados. Mas você só vai ter essa visão se você, como professor, realmente tem esse olhar diferenciado. Porque às vezes você trabalha com adultos que são iniciantes. E aí você não pode tratar esses adultos como pessoas que já dançam. Como eu disse lá no início, uma pessoa que nunca dançou e está na primeira aula dela, você já vai achar que ela vai conseguir seguir a música. Eu costumo brincar, inclusive, nas minhas turmas de iniciantes, a falar, se você lembrar que você tem braço, você faz o braço junto com a perna. Se não, você faz só a perna. Porque é um dia de cada vez. Então, trabalhar com a iniciação precisa de um trabalho diferenciado. Não adianta você querer ir lá para frente e fazer e achar que o seu aluno vai te acompanhar. Essa metodologia não funciona em turmas, por exemplo, de balé, de jazz, da dança acadêmica. Porque você precisa ensinar uma técnica. E a técnica não vai entrar no corpo do seu aluno se você não tiver um olhar apurado, não tiver uma linguagem apurada para tratar com ele e não tiver um método de ensino eficaz para que o seu aluno realmente possa aprender. Então, eu tô aqui fazendo essas lives e fazendo essas caixinhas de perguntas toda semana com esse objetivo de ajudar a todos vocês que querem ser professor. Eu quero trocar com vocês essas minhas experiências e deixar realmente aberto para vocês perguntarem o que quiserem, para a gente poder trocar ideias aqui e crescermos juntos. E aí algumas pessoas me perguntam assim, mas Maurício, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque a minha ideia é realmente de ajudar. Durante esse período aí da pandemia, que a gente viu vários professores
não conseguindo atingir o que eles queriam atingir, não conseguindo, por exemplo, começar a dar aulas online ou passar a dar aula online, eu ajudei os meus amigos, professores aqui da minha região, e eu vi que aquilo que eu fiz por eles, eu poderia fazer por mais pessoas. E isso me deixa muito feliz, porque quando eu comecei como professor, eu também tive pessoas que me ajudaram. E é isso que eu quero fazer agora para quem está aí, para quem está começando e para quem já começou e que agora está perdido ou está desmotivado. Eu quero que isso seja, que chegue para vocês. E aí eu vou fazer um pedido para vocês, se vocês puderem falar para outras pessoas, compartilhar esse vídeo e fazer com que eu consiga ajudar outras pessoas, assim como um dia eu fui ajudado, eu vou ficar muito agradecido a vocês. Quero inclusive agradecer aqui a minha querida professora Érica, que está aqui. Gostei muito de ver você aqui, a Patrícia também. Então, assim, gente, eu quero muito ajudar a todos vocês e toda semana eu vou estar aqui nas terças-feiras, à noite, às 19h15, falando coisas, ensinando coisas. Eu já tenho algumas outras lives aí gravadas, se vocês quiserem assistir, vocês podem entrar, tá salvo lá, é gratuito, é online, você faz na hora que você quiser aí da sua casa. Então, quero agradecer a todo mundo que respondeu a minha caixinha de pergunta da semana passada e dizer que essa semana vai ter mais uma outra caixinha aí pra gente trocar ideias e quero que vocês cada vez mais participem para que a gente possa junto ajudar aos nossos queridos professores aí de todo o Brasil, porque eu sei que nesse momento está difícil para todos os professores. Então, eu que consegui de uma maneira rápida me estabelecer no online, consegui de uma maneira rápida ajudar os meus amigos que também foram para o online e não sabiam ainda como fazer aquilo legal. Eu fiz inclusive uma reunião com o pessoal para ensinar a mexer no Zoom, né? Já fiz um espetáculo online transmitido pelo YouTube. Então eu quero trocar com vocês essas experiências que eu tenho e toda a experiência aí, minha bagagem de mais de 20 anos como professor, tá aqui para vocês de todo o meu coração. A minha ideia é ajudar vocês. Então, se vocês puderem me ajudar compartilhando aí e curtindo, comentando para que chegue a outras pessoas também essas ideias, eu fico muito feliz, tá? Muito obrigado a quem ficou aqui ao vivo. Muito obrigado também a você que vai assistir aí depois a live gravada. Se tiver dúvida, quiser que eu fale um pouco mais sobre alguma questão, que dê outros exemplos, pode deixar comentários aqui que eu falo novamente, ou esclareço mais, ou aprofundo mais o assunto. Tá certo? Nos vemos então na semana que vem. Respondam aí as caixinhas de pergunta e hashtag fica aí as dicas do tio Maurício. Um grande beijo a todos vocês. Obrigado aí pela presença. Até a próxima terça.